Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área para mais uma super aula de revisão de química para a prova do Enem 2023. Quando a gente fala em equilíbrio químico, que é um assunto gigantesco da química, e na minha opinião, o assunto mais importante da química, é óbvio que equilíbrio químico vai cair na prova do Enem. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, das várias abordagens que existe dentro de equilíbrio químico, professor, qual que você acha que é o ponto mais relevante para eu estudar? Deslocamento de equilíbrio, galera. Princípio de Le Chatelier. Se você não lembrar os fatores que afetam o equilíbrio químico, como é que um equilíbrio se desloca, você pode perder uma questão preciosa aí na sua prova. Então, no vídeo de hoje, eu vou revisar com vocês fatores que afetam o equilíbrio químico. Vai ser uma revisão completa, galera. Completa. Fatores que afetam o equilíbrio químico, como é que a temperatura atua mudando a constante de equilíbrio. Ainda vou te mostrar uma pegadinha que quando cai a galera geralmente se enrola envolvendo essa parte de questões de deslocamento, tá? Então já prepara seu material aí, galera, lápis, caneta, já anota tudo. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. E se você quiser que eu produza mais vídeos de revisão, galera, o termômetro aqui é o like, são os comentários. Se tiver muito like, muito engajamento, eu continuo. Galera perguntou no último vídeo, professor, cadê o próximo? Tô esperando, galera. Vocês têm que contribuir também, ó. A via é de mão dupla. Então não adianta só você assistir o vídeo, que você sabe que o material é de boa qualidade, você não deixa o like, não deixa o comentário e quer que eu fique produzindo o vídeo aqui adoidado? Não, ó, vamos ajudar, beleza? Então peço que vocês coloquem aqui nos comentários, deixem um comentário para melhorar o engajamento e deixe o seu like aí, que com certeza, se tiver muito like, muito comentário, vai sair o próximo vídeo de revisão aqui do canal, tudo gratuito. Vamos lá, galera. Prepara teu material. Apesar de ter uma tela, computador aqui, tudo tecnológico, é aula modo raiz. Primeiro fator que afeta um equilíbrio químico, que pode deslocar um equilíbrio, concentração. A gente lembra que uma reação ela está em equilíbrio quando as reações direta e inversa se processam a uma mesma velocidade. Então, a reação direta ocorre a uma determinada velocidade, que eu chamo de VD, velocidade da reação direta. A reação inversa ocorre a uma determinada velocidade que eu chamo VI, velocidade da reação inversa. O equilíbrio ele é atingido quando VD igual a VI, ok? Quando isso acontece, você diz que a reação ela atingiu o equilíbrio, quando VD é igual a VI. Beleza, professor? E aí, quando a reação chega em equilíbrio, o que acontece? Nada. Ela fica em equilíbrio. Aí o Le Chatelier criou um princípio que rege os deslocamentos de equilíbrio. Princípio de Le Chatelier: quando se exerce uma ação, uma perturbação, sobre um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, ou seja, deslocar, no sentido de minimizar os efeitos dessa ação. O primeiro fator que afeta o equilíbrio químico, galera, chama-se concentração. E como é que a concentração atua, professor? Quando você aumenta a concentração de um participante, o equilíbrio vai deslocar no sentido de consumir aquele excesso que você colocou. Quando você diminui a concentração de um participante em equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido de tentar repor um pouco daquela concentração perdida. Nós usamos os termos lado esquerdo e lado direito para designar no papel o sentido do deslocamento, mas é importante destacar que um equilíbrio não tem lado, tá? O equilíbrio químico ali na prática, na realidade, ele não tem lado, mas a gente usa meramente como uma forma de ilustrar no papel o sentido do deslocamento. Regra de deslocamento por concentração. Quando você aumenta a concentração de um participante de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro. Se você aumentar a concentração de alguém do lado esquerdo, o equilíbrio vai se deslocar para o lado direito. Se você aumentar a concentração de alguém que está do lado direito, o equilíbrio vai se deslocar para o lado esquerdo. Então, eu vou perguntar, galera, e aí onde vocês estão me assistindo, respondam como se estivesse numa aula presencial, para vocês irem criando esses insights na cabeça, e falar é importante nesse ponto da aula. Deixa os outros pensarem que você está doido, porque é melhor ser aprovado e os outros achando que você está doido, do que ser temeroso e reprovado, não é verdade? Então vamos comigo aqui, ó. Se eu aumentar a concentração do nitrogênio, para que lado o equilíbrio desloca? Muito bem, direita. Se eu aumentar a concentração de hidrogênio, para que lado o equilíbrio desloca? Direita.
Se eu aumentar a concentração de amônia, para que lado o equilíbrio desloca? Esquerda. Beleza até aí? Tá um nível fácil aqui do nosso toma lá da cá. Aumentou a concentração de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. Agora, quando você diminui a concentração de um participante, o equilíbrio desloca para o mesmo lado que você diminuiu aquela concentração. Então, se você diminuir a concentração de alguém do lado esquerdo, o equilíbrio vai se deslocar para o lado esquerdo. Se você diminuir a concentração de alguém do lado direito, o equilíbrio vai deslocar para o lado direito. Preparado para o Toma Lá da Cá, parte 2? Então, vai falando comigo aí, tá? Não tenha vergonha, não. Se eu diminuir a concentração de nitrogênio, o equilíbrio desloca para esquerda. Se diminuir a concentração de hidrogênio, o equilíbrio desloca para esquerda. Se diminuir a concentração de amônia, o equilíbrio desloca para direita. Muito bem. Vamos fazer agora o Toma Lá da Cá, parte 3, com tudo misturado? Vamos lá, presta atenção para você não se confundir. Se eu aumentar a concentração do nitrogênio, o equilíbrio desloca para direita. Se eu diminuir a concentração do hidrogênio, o equilíbrio desloca para esquerda. Se eu diminuir a concentração do nitrogênio, o equilíbrio desloca para esquerda. Se eu aumentar a concentração do hidrogênio, o equilíbrio desloca para direita. Se eu aumentar a concentração de amônia, o equilíbrio desloca para esquerda. Se eu diminuir a concentração de amônia, o equilíbrio desloca para direita, ok? Espero que você não tenha ficado perdido aí com direita e esquerda. Meu Deus do céu, professor. Fiz um toma lá da cá para você lembrar esses fatores, tá bom? Vai anotando comigo aí, não perde o foco. Segundo fator que afeta um equilíbrio químico chama-se pressão. Pressão. Aí aqui eu vou colocar, galera, pressão com a temperatura constante, tá? Então a gente vai mexer na pressão sem alterar a temperatura, porque a temperatura é um fator que também vai promover deslocamento, tá? Então, como é que funciona a pressão, galera? Vamos lá. Para a gente ilustrar a pressão, eu vou trazer o mesmo exemplo que eu coloquei ali em cima. Mesmo exemplo, vai ser o N2 reagindo com 3H2 e isso aqui está produzindo 2NH3. Todas as vezes que uma questão falar que o equilíbrio foi deslocado por variação de pressão, a primeira coisa que você vai fazer, contar o número de mols dos gases dos dois lados da equação. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo que eu tenho 4 mols de gás. Então, 4 mols de gás, contando aqui 1 mol de nitrogênio com 3 de hidrogênio. E aqui do lado direito, você tem 2 mols de gás. Lembrando, só conte quem for gás. Se tiver alguma espécie líquida aquosa, não conta com ela. Professor, e se não tiver nenhum gás daquele lado, coloca 0, tá? Como é que é a regra de deslocamento por variação de pressão? Quando nós aumentamos a pressão sobre o sistema em equilíbrio, ele vai se deslocar no sentido de minimizar, ou seja, ele vai se deslocar para o lado que tem menos gás. Se nós diminuirmos a pressão sobre o sistema em equilíbrio, ele vai se deslocar no sentido de minimizar essa ação, ou seja, vai se deslocar no sentido de onde tem mais gás. Então, nesse caso específico dessa questão, se nós aumentarmos a pressão sobre o sistema, vamos lá, ó, aumentar a pressão do sistema. Se a gente aumentar a pressão do sistema, o equilíbrio vai se deslocar para o lado que tem menos gás. E nesse caso específico, o lado que tem menos gás é o lado direito. E se nós diminuirmos, tá? Se a gente diminuir a pressão do sistema, o equilíbrio vai se deslocar para o lado que tem mais gás. Nesse caso, o deslocamento será então para o lado esquerdo, beleza? Terceiro fator que afeta um equilíbrio químico, temperatura. Temperatura. Vale destacar, galera, que a temperatura, além dela promover um deslocamento de equilíbrio, ela é o único fator que altera a constante de equilíbrio. Então, quando você mexer na temperatura, além de deslocar, você vai mudar o valor da constante de equilíbrio. Aí, o que você precisa lembrar de temperatura? Peraí, volta aqui. O
que você precisa lembrar de temperatura? A regrinha da temperatura é o seguinte, ó. Aumento de temperatura favorece reação endotérmica, tá? E o contrário é verdadeiro. Diminuição de temperatura favorece reação exotérmica. Aumento de temperatura favorece reação endotérmica, diminuição de temperatura favorece reação exotérmica. Isso aí você precisa lembrar, tá, gente? Reforçando, aqui a gente está em ritmo de revisão, então muitos porquês eu estou pulando, para ficar uma aula de revisão, senão vai ser uma aula de conteúdo normal, tá? Professor, tá, e aí como é que eu uso isso na prática? Vamos lá. Vamos supor que você tem uma reação genérica do tipo A em equilíbrio com B, ok? A em equilíbrio com B. Aí você tem o ΔH dessa reação. O ΔH dessa reação é mais 10 kJ, ok? Primeiro, galera, entendam que ΔH é uma informação que é sempre referente à reação no sentido direto. Então, aqui vocês têm duas reações acontecendo. Tem o A virando B e o B virando A. Qual delas é a endotérmica? É o A virando B. O ΔH sempre se refere à reação no sentido direto. Então, a reação no sentido direto é endotérmica. Primeira coisa que você vai fazer é quando você olhar para uma questão que tem ΔH e temperatura afetando o equilíbrio. Ó. Você vai circular aqui o sinal, aí você vai identificar, professor, ela é endotérmica. Então, você vai escrever bem assim, ó, ela é endo? Tá. Ela é endo, então, no sentido direto e exo no sentido inverso. Ok? Bom, feito isso, já começa a ficar mais fácil aqui, galera. Por quê? Ó, vamos trabalhar com duas situações, tá? Primeira situação, aumento de temperatura. Aumento de temperatura. Se você aumentar a temperatura desse sistema em equilíbrio, o que vai acontecer se você aumentar a temperatura? E você vai lembrar, aumento de temperatura favorece reação endotérmica. Opa, professor, aumentou a temperatura favorece endo. A gente vai ter um deslocamento para a direita. Então, se você aumentar a temperatura, o equilíbrio vai deslocar para a direita. Você vai ter um deslocamento para a direita. Beleza, professor, deslocou para a direita. Mas aí a questão ela pode também te perguntar o que acontece com a constante de equilíbrio, porque lembra que a temperatura é o único fator que, além de deslocar, ela altera a constante de equilíbrio. Aí como é que você vai saber se a constante de equilíbrio aumenta ou diminui? Aí você vai esboçar aqui a constante de equilíbrio. Ó. Toda constante de equilíbrio é alguma coisa do produto, no caso aqui o produto é o B, sobre o reagente, no caso aqui o reagente é o A, certo? Entenda que nós tivemos aqui um deslocamento para a direita. Se o equilíbrio desloca para a direita, você forma mais B, você vai aumentar a concentração do B e você consome mais o A, você vai diminuir a concentração do A. Numa fração, quando você aumenta o numerador e diminui o denominador, o resultado da fração aumenta. Logo, a resposta aqui, ó, é que a constante de equilíbrio aumenta. Então, nesse caso, se você aumentar a temperatura, a constante de equilíbrio ela vai aumentar. Professor, e se a gente diminuir a temperatura? Vamos lá simular a segunda situação, tá? Se você diminuir a temperatura. Se você diminuir a temperatura, vamos lembrar que diminuição de temperatura, ó, escrevi bem aqui, favorece reação exotérmica. Se você diminuir a temperatura, você vai favorecer a exo. A exo é a reação inversa. Logo, você vai ter um deslocamento de equilíbrio aqui, ó, para a esquerda. Então, o deslocamento de equilíbrio aqui vai ser para a esquerda. Ó. Vamos lá. Desloca para a esquerda. Se o equilíbrio deslocar para a esquerda, sabe o que vai acontecer, galerinha? Se o equilíbrio deslocar para a esquerda, ó,
Constante de equilíbrio, toda constante de equilíbrio é a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Se o equilíbrio está deslocado para a esquerda, isso significa que você está consumindo o B no caso aqui é o produto, então a concentração do B ela vai diminuir e você está formando mais A, a concentração do A vai aumentar. Numa fração, quando você diminui o numerador e aumenta o denominador, o resultado dela diminui. Portanto, a constante de equilíbrio diminui, ok? Então, nesse caso, se você diminuir a temperatura, a constante de equilíbrio diminui. Entenda que, se a reação ela for exotérmica, a linha de raciocínio toda se inverte. A gente pode até colocar um exemplo só para fixar bem essa parte. Ó. Deixa eu dividir aqui a tela em mais um pedacinho aqui. Ó. Se você tiver uma reação exotérmica, agora eu já vou fazer um pouco direto, tá, galera? Eu já dei o detalhamento ali anteriormente, vou fazer um pouquinho mais direto. Um exemplo, você tem uma reação X em equilíbrio com Y. Aí o ΔH dessa reação vai ser menos 20 kJ, beleza? Então, todo mundo está vendo que essa reação ela é exotérmica, ó, exo. O sinal do ΔH sempre se refere à reação no sentido direto. Ela é exotérmica no sentido direto e endotérmica no sentido inverso, tá? Considerando isso, o que acontece se a gente aumentar a temperatura? Vamos lá. Aumento de temperatura. Se você aumentar a temperatura, você vai favorecer a reação endotérmica. A reação endotérmica é a reação inversa. Ó. Então, você vai ter um deslocamento aqui para a esquerda. E o que acontece com a constante de equilíbrio? Quando você desloca, acho que eu apaguei aqui o Y. Peraí, deixa eu voltar aqui, galerinha. Quando você desloca o equilíbrio para a esquerda, você está favorecendo o reagente e desfavorecendo o produto. Se você aumenta a concentração do reagente, lembra que a gente viu aqui o que acontece quando aumenta o denominador? A constante de equilíbrio ela diminui. Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter uma constante de equilíbrio que diminui. Então, constante de equilíbrio diminui. Professor, e se a gente diminuir a temperatura, o que acontece? Vamos lá, eu estou trabalhando todas as possibilidades aqui com vocês, por isso que a revisão aqui é completa. Diminuição de temperatura. Vamos lá. Se você diminuir a temperatura, você favorece a reação exotérmica. Reação exotérmica é a reação no sentido direto. O equilíbrio vai deslocar para a direita. O equilíbrio deslocando para a direita, quando o equilíbrio desloca para a direita, você forma mais produto, e o produto é o numerador da fração. Aumentando o numerador, a constante de equilíbrio, ela aumenta. Ó. Então, é isso que acontece, galera, com variações de temperatura e a constante de equilíbrio. Vejam que eu expliquei para vocês todos os fatores que deslocam o equilíbrio, o lado do deslocamento, inclusive a temperatura, e de quebra na temperatura a gente falou sobre o fato dela aumentar ou diminuir a constante. Agora deixa eu te dar um bisu antes da gente fazer uma questão. Ó. Dá uma olhada nesse equilíbrio que eu coloquei aqui, ó, que ficou meio na frente aqui. Deixa eu apagar só essa setinha aqui, ver se ela vai embora. Pronto, que dá para enxergar, tá? Dá uma olhada nesse equilíbrio aqui, galera, que eu coloquei é clássico, o equilíbrio cromato de cromato. Aqui você tem um equilíbrio entre dois íons que, dependendo de quem tiver em maior concentração, a solução vai ficar com uma cor. Se você tiver uma concentração maior do íon dicromato, que é esse aqui, a solução fica laranja. Se você tiver uma concentração maior de cromato, a solução fica amarela. Então, o que acontece, por exemplo, se eu jogar uma base nesse equilíbrio químico? Aí você tem que lembrar o seguinte, base. A base, o que a base tem? Para sua base tem OH-, não é verdade? Exato. Ó. Se você joga uma base nesse equilíbrio químico, você está aumentando a concentração de OH-. Se aumentar a concentração de OH-, o equilíbrio vai deslocar para a direita e a solução vai ficar o quê? Ó? Amarela. Então, se você jogar uma base nesse equilíbrio, você está deslocando esse equilíbrio por uma coisa chamada efeito do íon comum. Íon comum. Você jogou uma base, a base também tem um íon OH-, que é um íon que já existe nesse equilíbrio, você aumentou a concentração de OH-, o equilíbrio deslocou para o lado oposto. Agora vejam, quando você joga um ácido nesse equilíbrio, ácido é a espécie que tem H+.
Esse equilíbrio não tem H+. Então, a priori, você poderia pensar, professor, se o equilíbrio não tem H+, e colocar H+, não vai afetar em nada ele. Só que o H+, pelo fato de ser um ácido, ele reage com o OH- neutralizando o OH-. H+ reage com H-, um neutraliza o outro. Então, quando você coloca ácido nesse equilíbrio, você diminui a concentração de OH-, o que faz o equilíbrio se deslocar para a esquerda, e deslocando para a esquerda prevalece a coloração laranja. Então, em meio ácido, esse equilíbrio se torna laranja. Muito cuidado que tem alguns alunos que dizem assim, professor, quando a gente joga H+ nesse equilíbrio, ele reage com H- formando água. A gente aumenta a concentração de água e aí por isso o equilíbrio desloca para a esquerda, certo? Errado. A água ela é um líquido. Sólidos e líquidos não deslocam o equilíbrio químico por terem concentração constante, tá, galera? Então não é o fato de aumentar a concentração de água que desloca o equilíbrio para esquerda, e sim a diminuição da concentração de OH-. Lembrando que a água aqui não desloca o equilíbrio pelo fato de ser líquida, mas se tiver algum equilíbrio que ela esteja no formato gasoso, sim, ela vai exercer influência nesse equilíbrio químico, tá? Eu quero finalizar a nossa revisão de hoje, galera, com essa questão que eu achei muito legal, super completa, para a gente revisar deslocamento de equilíbrio. O enunciado dela diz assim: a reforma a vapor do metano é um processo industrial muito utilizado para a produção de hidrogênio. Uma reação de reforma a vapor pode ser representada pelo seguinte equilíbrio químico. Está aqui o equilíbrio tudo direitinho. Ó. Princípio de Le Chatelier. Para aumentar o rendimento do H2. Para aumentar o rendimento do H2. Ao aumentar o rendimento do H2, vamos traduzir para o português. O H2 está do lado direito. Então, o cara quer que você marque uma resposta. Vou até escrever aqui, uma seta para a direita e resposta. A resposta dessa questão vai ser algum fator que desloque o equilíbrio para a direita. Porque quando o equilíbrio deslocar para a direita, você favorece o hidrogênio, você aumenta o rendimento do hidrogênio. Mas aí a gente pode aproveitar essa reação e fazer novamente uma revisão completa. Ó. Se aumentar a concentração de CH4 ou de água, o equilíbrio desloca para a direita. Se aumentar a concentração de CO ou de hidrogênio, o equilíbrio desloca para a esquerda. Se diminuir a concentração de CH4 ou de água, o equilíbrio desloca para a esquerda. Se diminuir a concentração de CO ou de H2, o equilíbrio desloca para a direita. Variação de pressão. Como é que a variação de pressão desloca esse equilíbrio químico? Conta gás dos dois lados. Aqui do lado esquerdo tem 2 mols de gás. Aqui do lado direito você tem 4 mols de gás. Aumento da pressão do sistema desloca o equilíbrio para o lado que tem menos gás. Então, nesse caso, se a gente aumentar a pressão do sistema, aumento na pressão do sistema, o equilíbrio vai deslocar para o lado que tem menos gás, esquerda. Se a gente diminuir a pressão do sistema, o equilíbrio vai deslocar para o lado que tem mais gás, direita. A reação ela é endotérmica, ela é endo no sentido direto, ela é iso no sentido inverso. Aumentar a temperatura. Bom, se você aumenta a temperatura, você favorece a reação endo, beleza. Então, aumentar a temperatura vai deslocar o equilíbrio para a direita. E aumentar a concentração de CH4, aumentar a concentração de CH4 também vai deslocar o equilíbrio para a direita. A letra A, os dois fatores deslocam o equilíbrio para a direita. Aumentou a temperatura, favorece reação endo, aumentou a concentração de CH4, desloca para a direita. Os dois fatores estão convergindo para aumentar o rendimento do hidrogênio, então a alternativa correta é a letra A. Mas vamos testar as outras aqui, galera. Aumentar a temperatura, aumenta a temperatura, desloca para a direita. Aumentar a pressão, a gente já viu aqui que aumentar a pressão vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, para o lado que tem menos gás, errado. Diminuir a temperatura. Se você diminuir a temperatura, você favorece a reação exo. O equilíbrio aqui desloca para a esquerda, já era a letra C. Diminuir a temperatura, mesmo erro. Diminuir a temperatura, desloca para a esquerda, já era. E a letra E, mesmo erro, falando aqui de diminuição de temperatura favorece exo,
ESO é a reação no sentido inverso, beleza? Revisão completa, galera, sobre deslocamento de equilíbrio. Tenho certeza que esse conteúdo que você gostou, um conteúdo de qualidade, vale o seu like. Lembrando, você quer que essa revisão continue, galera? Só depende de vocês. Tem que ter like, tem que ter view e tem que ter engajamento. Se tiver, eu continuo. Caso contrário, eu vou entender que vocês não estão gostando da revisão, que não está agregando, e aí eu vou diminuir um pouquinho a postagem dos vídeos, beleza? Então peço essa ajuda de vocês aí, uma via de mão dupla, vocês me ajudam aumentando o engajamento do canal, eu ajudo vocês trazendo conteúdos de qualidade cada vez mais, beleza? Vou ficando por aqui, galera, vejo vocês no próximo vídeo do canal, grande abraço a todos e até lá, valeu!